acredito fielmente que nós seres humanos fomos feitos por Deus para o sucesso. Deus ele colocou essa orientação dentro de cada um. Esse desejo de dar certo é algo que Deus ele impregnou em nós. Quem já percebeu isso? Nós estamos numa sala aqui onde existe pessoas que têm empresas, pessoas que desejam empreender, pessoas que sonham sair do CLT e irem, né, para um ramo, para uma autonomia. E isso é Deus no teu coração te direcionando, porque eu acredito que parte do corpo de Cristo é chamado para ganhar dinheiro, para ter dinheiro para sustentar a obra, para fazer a obra avançar. Eu acredito que Deus, ele na sua graça, Ele selecionou alguns com uma chamada específica, para que essas pessoas elas prosperem, para que o dinheiro que caia na mão delas, patrocine, avance e faça o reino avançar. Amém? E se você está aqui, eu acredito que Deus te conduziu aqui, para que você entendesse. Às vezes as pessoas, elas mistificam e dizem, Manuel, mas servir a Deus, ir para a igreja, dar tempo, doar o tempo lá. Eu sinto que não é exatamente essa a minha chamada, e ao mesmo tempo eu fico muito condenado de não conseguir encontrar paz dentro desse contexto. Talvez você está aqui sentado e você possa pensar, eu penso exatamente assim, Manuel. Eu fico administrando uma condenação, por quê? Porque eu tenho força para trabalhar, eu tenho habilidade para ganhar dinheiro, eu tenho habilidade para me conectar, para fazer network, mas eu não tenho tanta habilidade assim dentro do reino. Deixa eu te dizer uma coisa, fique em paz. Esse talento, esse desejo, essa orientação foi Deus que colocou em você. Porque Deus ele deseja que você tenha, para que o teu dinheiro pague missionários, para que o teu dinheiro, invista em igrejas, para que o teu dízimo, para que a tua oferta faça o reino avançar. Queridos, ou você está sendo enviado, ou você está orando, ou você está patrocinando. Todos estão fazendo a obra, os três estão fazendo a obra. E eu quero que você entenda, quem deseja mais do que você que a tua empresa dê certo, é Deus. Você entende isso? Deus deseja mais do que você. Ele espera que você encontre, a brecha para que você derrube os gigantes que te intimidam. Uma coisa que ele nos fez, mais do que vencedores, amém? Ele disse, olha, eu vim, para que tenham vida e vida em abundância. A Bíblia diz que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende atitude, permaneçam crendo. Por quê? Porque eu já venci o sistema. Eu já desmontei o que o diabo, de forma muito arcaica, ele articulou. Porque eu sou um Deus todo-poderoso, eu sou um Deus onipresente. Eu sei como as coisas funcionam. Permaneçam firmes, permaneçam crendo, porque esse mundo eu já venci. Por que Deus ele traz esse direcionamento? Porque Ele quer que eu e você, nessa brecha que se abre, a gente tenha acesso àquilo que de fato e de verdade em Cristo Jesus Ele conquistou, que é uma vida abundante. Nós temos desafios, temos. O empresário brasileiro ele tem um desafio, ele tem uma carga tributária, ele tem uma economia que oscila, ele tem às vezes parte das oligarquias governamentais torcendo contra o próprio Brasil. Quem já viu isso na TV? Todo dia isso está acontecendo. Mas nós temos sobre as nossas vidas o favor de Deus. Existe sobre a sua vida o favor de Deus. E deixa eu te dizer, o favor, ele não te encontra porque você merece. A palavra graça diz exatamente algo que só podia ser uma ideia de Deus. Graça é favor imerecido. Você não vai fazer por onde merecer. Qual é o grande X do Evangelho? Qual é a grande questão da palavra? É em quem você está crendo nesse processo. A Bíblia diz que maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Porque o desejo de Deus é que em nenhum momento eu e você vivamos uma vida de cansaço, de estresse, de preocupação.
Em todas as alianças que Deus fez com o homem, Deus ele desejou, ser apoio, garantia ao homem, que se ele confiasse nas promessas daquela aliança, ele viveria uma vida feliz e uma vida abundante. Todos os homens quebraram a aliança com Deus que ele construiu. E aí ele faz uma aliança com ele mesmo, na pessoa de Jesus, Jesus sendo homem. E aí se tornou uma aliança perfeita, porque não foi quebrada. Então, em Jesus, eu e você temos hoje a garantia de um favor contínuo, inesgotável e ininterrupto. Não existe nada que o diabo possa fazer para impedir o favor de Deus chegar até você. Não existem crises econômicas, não existem pandemias, nada, exatamente nada tem poder de interromper a graça de Deus sobre a sua vida. Esse favor, igreja, nós temos um favor. Enquanto o mundo está aterrorizado com o aumento ou a baixa do dólar, com a vinda ou não dos químicos para o agronegócio, com a disputa do STF com o presidente, nós podemos viver em paz, porque a oligarquia que governa as nossas vidas não é desse mundo. Ela é espiritual. E nela, gente, não existe oscilação, não existe terremoto, porque Ele já venceu o mundo, Ele já abriu a porta e Ele nos chama para essa realidade. Você me entende? Eu quero que você saia daqui, Emanuel, mas está muito difícil para mim, a realidade que eu me encontro hoje, talvez dívidas, talvez um ticket médio baixo, talvez um produto que não está sendo desejado. Deixa eu te dizer uma coisa, vai passar. Eu quero que você hoje, nessa noite, entenda uma coisa, nós servimos a um Deus que o tempo serve para Ele, serve a Ele. Havia uma mulher, uma cananeia, uma cirofenícia. Ela não era hebreia. Ela viu o contexto de Jesus pregando e rapidamente ela entendeu que precisava ser hebreu para receber o favor divino. Naquela época, em Cristo vivo na terra. E a Bíblia diz que a filha, terrivelmente endemoniada, ela percebe que Jesus estava passando e começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de forma muito inédita, Jesus ele começa a ter uma reação onde os discípulos olham como se Jesus estivesse ignorando o apelo daquela mulher. Jesus ele se movia pela necessidade do povo. Se você ler os evangelhos, você vê que Jesus ele se compadecia. Se as pessoas estavam com fome, se as pessoas estavam enfermas, se eram as crianças que precisavam dele, em todo o tempo ele se compadecia. Mas naquele momento em específico, Jesus ignorava. E os discípulos não conseguiam entender o motivo. Mas olha para o teu irmão e fala para ele: mas há uma razão. Tudo na Bíblia tem uma razão. Tudo na Bíblia, gente, tem uma razão. E a Bíblia diz que a insistência dela faz os discípulos dizerem: Jesus, despede logo essa mulher. E a mulher ela gritava, diz assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ele para um momento e ele, humanamente falando, numa perspectiva humana, Jesus ele é quase grosseiro com a mulher. Ele diz: eu não posso pegar aquilo que é destinado aos filhos, eu não posso pegar o tempo, a unção que é destinada aos filhos e entregar aos cachorrinhos. Se aquela mulher fosse uma paraibana, o que ia acontecer naquele encontro? Aquela mulher ela tem um insight, aquela mulher ela tem uma inspiração. Gente, que naquele momento, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele para e ele abre um parênteses no plano da salvação. A mulher escuta isso e diz: Senhor, eu concordo, vou parafrasear, que você não deve de forma nenhuma pegar o que é dos filhos e destinar aos cachorrinhos. Mas o Senhor há de convir comigo que o que eu preciso é tão pouco, é tão pequeno, que se uma migalha cair, e se eu me alimentar dessa migalha, eu recebo o meu milagre.
Jesus para, abre o parênteses, olha para ela e diz: a tua fé cura a tua filha agora, nesse momento. Olha que coisa impressionante. O que Deus deseja de mim e de você, e isso é uma linguagem do Espírito, e hoje a gente não vai dar tempo, porque graças a Deus a noite rendeu bastante, né? Mas numa outra oportunidade eu entro nesse assunto. O que Deus ele deseja é que você tenha uma alteração da tua identidade. Porque quando você consegue alterar quem você é nele, você consegue receber o que ele tem para te dar. Enquanto eu não tenho essa alteração dessa identidade, dessa visão, dessa imagem interna, eu não consigo receber o que ele tem para me dar. Deus ele deseja te dar. A palavra de Deus é... Hebreus capítulo 11, 6 diz que duas coisas são importantes quando eu me aproximo de Deus: crer que Ele existe e crer que o caráter dele é um caráter abençoador. Amém? Você precisa crer que o caráter de Deus é um caráter abençoador. As pessoas não recebem por quê, Emanuel? Porque as pessoas não estão tendo uma imagem correta de quem Deus é. Se elas não conseguem saber quem Deus é, elas também não conseguem saber quem são. E se você não sabe quem você é nele, você não está pronto, você não consegue receber o que ele quer te dar. Aquela mulher, ela não foi tratada como cachorra. Olha que coisa impressionante. O Espírito sabia que aquela mulher precisava de uma imagem correta para receber o milagre, sim ou não? Porque se ela não tivesse uma imagem correta, ela não receberia. Qual a convicção que aquela mulher tinha? Que ela não era da promessa. Eu não sou as pessoas da promessa, eu não sou dessa nação. O que isso criava, Emanuel? Bloqueio de receber o milagre. Quantos estão me entendendo? Bloqueava, porque para receber a intervenção divina, ela tinha que ser o quê? Da terra, ela tinha que ser uma nativa, ela tinha que ser uma consanguínea de Jesus, mas ela não era. Aí ela teve uma ideia: eu vou me passar por alguém que é da cultura. Mas Jesus sabia que se ele fizesse a intervenção, fazendo ela crer que ela era uma hebreia, ela ia receber? Não ia, porque internamente ela sabia que ela não era digna. Quantos estão me entendendo? Ela não era digna, porque se você for ver, aquela mulher, eu creio, ela tinha uma autoestima tão baixa, que ela mesma se via como um filhotinho de cachorro. Olha a misericórdia de Deus, fez com que a intervenção fizesse ela crer que ela era merecedora. Como era a única forma que ela se via merecedora, gente? Pela imagem que ela tinha naquele momento dela, que era qual? De alguém tão insignificante, que se reduzia ali um filhote de um cachorro. Você entende o quanto amor Deus manifestou naquele momento para alcançar aquela mulher que não tinha a imagem correta de quem ela era? Mas Deus, ele precisava fazer com que ela se sentisse o quê? Merecedora daquele milagre. Deixa eu te dizer uma coisa: você está em Cristo aqui? Quantos estão em Jesus? Sabe por que você é merecedor desse favor? Não é no que você faz. Não é porque você está aqui todos os domingos no culto. Você é merecedor por um único motivo: porque você crê no Filho. Só por isso. Quando você crê, a Bíblia diz que o favor nos alcança porque a gente creu em Jesus. A salvação é nele. Quem aqui consegue conquistar a própria salvação? Quem aqui consegue ser bom o suficiente? Quantos de nós estávamos saindo de casa, brigamos no trânsito, brigamos com a mulher, pecamos, mas existe uma graça que nos coloca sempre numa postura de merecedor, não porque nós merecemos, mas porque nós cremos nele. Jesus quer que você entenda isso nessa noite. Ele quer que você abra a mão de lutar para ser merecedor e comece a construir uma crença, essa sim definitiva, essa sim saudável, que vai fazer você estar diante de Deus e se sentir merecedor, não por você, mas por causa do Filho Jesus. Abraão, a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, chega um momento de tanto estresse na vida de Abraão que Deus intervém e diz assim: Abraão, por que você está assim? Ele diz: como eu não ficaria? Tudo que eu tenho vai para a mão agora dos empregados. Você me chamou para ser, me fez promessas, mas até agora eu não vi nada. E duas intervenções Deus faz.
tira ele da tenda, faz ele olhar para o céu. E a última intervenção, que é a definitiva, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. O que Deus estava fazendo? Mudando a identidade dele. Abrão fala de pai em excelência. Abraão fala de pai de multidão. Quando a identidade de Abraão mudou, quando ele entendeu, quando ele se viu um pai de uma grande multidão, em 3 meses, diga comigo, em 3 meses, ele confessando e ele enxergando, Sara engravida. Com o ano do encontro, ele estava com Isaac no colo. Olha para o teu irmão e diz: mudanças acontecem rápido. O que eu preciso, Emanuel? Eu e você precisamos nos enxergar quem nós somos nele. Ah, mas você está pregando algo, Emanuel, que a gente não precisa de um comportamento, de uma conduta, de forma nenhuma. Porque quem crê corretamente, vive corretamente. Gente, quem entrou na glória, não vai viver em chiqueiro nenhum, não. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, não é porque é uma lista que me obriga a isso, é porque agora eu não quero mais estar lá. É diferente, não é porque é proibido, é porque não me atiça mais. Não, eu não tenho mais apetite para essas coisas. E aí a gente vê, sabe, a coisa acontecendo como o irmão Carlos testemunhou aqui. Gente, sinceramente, homens de honra atraem quem? Outros homens de honra. Não tem para onde correr. Pessoas de sucesso se reúnem com quem? Com pessoas de sucesso. Amém? Pessoas que sabem ganhar dinheiro se reúnem com quem? Com pessoas que sabem ganhar dinheiro. Ah, esse discurso é muito capitalista. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe nada mais terrível do que a escassez. Ela tira dignidade, ela tira hombridade. É interessante, quem fala esse discurso geralmente tem muito dinheiro. Não é engraçado? Só fala em dinheiro, então abre mão do que tu tem e divide com os pobres, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque prosperidade e abundância é vontade de Deus. Não é para poucos, é para todos que creem. Todos que creem. Por que isso, Emanuel? Por que Deus ele deseja isso? Porque, eu estou terminando, porque Ele tem um fim. Ele quer que eu e você sejamos um quê? Um rio. E onde o rio passa, ele faz o quê? Ele muda. Ele fertiliza. Ele cria condição. O desejo de Deus é que você esteja fazendo tua feira. E a inspiração chega e você diz: eu vou pagar a feira daquele, eu vou pagar a feira daquele, eu vou pagar a feira daquele. É você indo na concessionária e dizer: eu vou comprar um carro e não vou dar o meu como entrada não, eu vou ofertar o meu. Eu vou patrocinar com 5% de tudo que eu ganho as agências missionárias do Verbo da Vida, do irmão André, da Jocum e de onde for. Porque eu quero que o meu dinheiro sirva a Deus. Porque eu quero que o que eu estou fazendo aqui alcance vidas. Mas, Emanuel, você nunca vai mensurar o que o teu dinheiro fez. Mas no céu nós vamos encontrar tudo que o nosso dinheiro, as ofertas alcançaram. Quantos creem? Eu creio desse jeito. Gente, Deus quer que você tenha. Deus quer que você more num lugar legal. Deus quer que você dirija um carro legal. Deus quer que você pegue dinheiro e diga assim, ó, missões. Vidas, famílias. O que tem de poderoso no dízimo? Estou terminando. Além de tudo, é uma declaração de confiança de que Deus te sustenta. Mas outra coisa, todas as vezes que você dizima, e eu vou falar isso como psicanalista, toda vez que você dizima, existe uma comunicação indireta interna sua. Quando você dá o teu dízimo, você está dizendo para você internamente: eu tenho tanto que me sobra.
Eu tenho tanto que me sobra. Eu tenho tanto que me sobra. Toda vez que você for ofertar, coloca isso na tua mente. Eu tenho tanto que me sobra. Eu dou. Olha, eu tenho tanto que a minha fonte é inesgotável. Porque a tua fonte é quem? Aleluia. Sejam abençoados. Amém?